Deus é luz, Deus é perdão, Deus é amor. José entendeu. Falaremos hoje sobre José do Egito, o escravo hebreu que chegou ao posto de vice-rei do Egito de 3.600 anos atrás. Gênesis 40 e 41. Sobre os sonhos do copeiro e do padeiro reais, e sobre os sonhos do faraó. Aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. José entendeu. A leitura. Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, Gênesis 40. Sonhos do copeiro e do padeiro reais. Passado certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu amo. O faraó, enfurecido contra seus 2 ministros, o copeiro Mor e o padeiro Mor, prendeu-os na casa do mordomo, na prisão em que estava detido José. O mordomo os confiou a José para que cuidasse deles. Passaram vários dias na prisão e na mesma noite os 2 tiveram um sonho, cada sonho com seu próprio sentido. O copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam presos no cárcere. De manhã, José entrou onde eles estavam e os encontrou deprimidos, e perguntou aos ministros do faraó que estavam presos com ele em casa de seu amo: por que tendes o rosto triste? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o interprete. José replicou: Deus interpreta os sonhos, contai-os a mim. O copeiro contou seu sonho a José. Sonhei que havia uma videira diante de mim. A videira tinha 3 ramos, produziu brotos e flores, e as uvas amadureceram em cachos. Eu tinha numa das mãos a taça do faraó. Exprimi os cachos na taça e pus a taça na mão do faraó. José lhe disse: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó se lembrará de ti, te restabelecerá em teu cargo e porás a taça na mão do faraó como antes, quando eras copeiro dele. Mas lembra-te de mim quando estiveres bem e faze-me este favor. Menciona meu nome ao faraó para que me tire desta prisão, pois me trouxeram sequestrado do país dos hebreus e aqui não cometi nenhum mal para que me lançassem no calabouço. O padeiro, vendo que José havia interpretado bem, contou-lhe: pois eu sonhei que carregava 3 cestos de vime na cabeça. No cesto de cima havia todo tipo de doces para o faraó, mas as aves os comiam no cesto que eu carregava na cabeça. José respondeu: esta é a interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó se lembrará de ti, te enforcará, e as aves comerão a carne de teu corpo. No 3º dia, o faraó celebrava seu aniversário e deu um banquete a todos os ministros, e se lembrou do copeiro Mor e do padeiro Mor. Restabeleceu o copeiro Mor em seu cargo de copeiro, para que pusesse a taça na mão do faraó. Quanto ao padeiro Mor, o enforcou, conforme José havia interpretado. Mas o copeiro Mor não se lembrou de José. Pelo contrário, esqueceu-se dele. Aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. José foi fiel na prisão. José era atencioso com seus companheiros na prisão. Ele reparava no que estavam sentindo os seus companheiros. Isso é muito importante. Devemos ter zelo pelos outros seres humanos. Amém. Aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Sonho do faraó. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Estava em pé à beira do Nilo, quando viu sair do Nilo 7 vacas bonitas e bem gordas que começaram a pastar nos juncos. Atrás delas saíram do Nilo outras 7 vacas fracas e mal alimentadas e se puseram junto às outras à beira do Nilo.
E as vacas magras e mal alimentadas comeram as 7 vacas bonitas e gordas. O faraó acordou. Teve um outro sonho. Teve um segundo sonho. 7 espigas brotavam de uma haste, bonitas e granadas, e 7 espigas secas e queimadas brotavam atrás delas. As 7 espigas secas devoravam as 7 espigas granadas e cheias. O faraó acordou. Tinha sido um sonho. Na manhã seguinte, agitado, mandou chamar todos os magos do Egito e seus sábios, e lhes contou o sonho, mas nenhum sabia interpretá-lo para o faraó. Então o copeiro Mor disse ao faraó: devo confessar hoje o meu pecado. Quando o faraó se irritou contra os seus servos e nos pôs na prisão na casa do mordomo, eu e o padeiro Mor, ele e eu tivemos um sonho na mesma noite, cada sonho com seu próprio sentido. Havia aí conosco um jovem hebreu, servo do mordomo. Nós lhe contamos o sonho e ele o interpretou, cada um com a sua interpretação. E tal como ele o interpretou, assim aconteceu. Eu fui restabelecido em meu cargo e ele foi enforcado. José interpreta os sonhos. O faraó mandou chamar José. Eles o tiraram depressa do calabouço, barbeou-se, trocou de roupa e apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho, mas ninguém soube interpretá-lo. Ouvi dizer que ouves um sonho e o interpretas. José respondeu ao faraó: sem mérito meu, Deus dará ao faraó a resposta propícia. O faraó disse a José: sonhei que estava de pé à beira do Nilo, quando vi sair do Nilo 7 vacas bonitas e bem gordas, e começaram a pastar nos juncos. Atrás delas saíram outras 7 vacas, fracas e mal alimentadas, em pele e osso. Não vi piores em todo o país do Egito. As vacas magras e mal alimentadas comeram as 7 vacas anteriores, as gordas. E quando entraram nelas, não se notava que haviam entrado, pois seu aspecto continuava tão feio como no princípio. E acordei. Tive outro sonho. 7 espigas cresciam de uma haste, bonitas e granadas, e 7 espigas cresciam atrás delas, pequenas, secas e queimadas. As 7 espigas secas devoravam as 7 espigas bonitas. Contei-o a meus magos, mas nenhum deles pôde interpretá-lo. José disse ao faraó: trata-se de um único sonho. Deus anuncia ao faraó o que vai fazer. As 7 vacas gordas são 7 anos de abundância, e as 7 espigas bonitas são 7 anos. É o mesmo sonho. As 7 vacas magras e desnutridas, que saíam atrás das primeiras, são 7 anos, e as 7 espigas vazias e queimadas são 7 anos de fome. E o que eu disse ao faraó, Deus mostrou ao faraó o que vai fazer. Virão 7 anos de grande abundância em todo o país do Egito. Depois virão 7 anos de fome que farão esquecer a abundância no Egito, pois a fome acabará com o país. Não haverá rastro da abundância no país por causa da fome que se seguirá, pois será terrível. O fato de o faraó ter sonhado 2 vezes indica que Deus confirma sua palavra e que tem pressa de cumpri-la. Portanto, que o faraó procure um homem sábio e prudente e o ponha à frente do Egito. Estabeleça inspetores que dividam o país em regiões e administrem durante os 7 anos de abundância, que reúnam todo tipo de alimentos durante os 7 anos bons que virão. Coloquem trigo nos celeiros por ordem do faraó e os guardem nas cidades. Os alimentos serão depositados para os 7 anos de fome que virão depois no Egito, e assim o país não morrerá de fome. José é nomeado vice-rei. Aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. O faraó e seus ministros
aprovaram a proposta, e o faraó disse a seus ministros: encontraremos um homem como este, dotado de espírito sobre-humano? E o faraó disse a José: já que Deus te ensinou tudo isso, ninguém será tão sábio e prudente como tu. Estarás à frente de minha casa, e todo o povo obedecerá às tuas ordens. Só no trono eu te precederei. E acrescentou: olha, eu te ponho à frente de todo o país. E o faraó tirou da mão o anel do selo e o pôs em José. Vestiu-o com roupa de linho e lhe pôs um colar de ouro no pescoço. Ele o fez sentar-se na carruagem de seu lugar-tenente. E o povo gritava diante dele: grão-vizir, grão-vizir. E assim o pôs à frente do Egito. O faraó disse a José: eu sou o faraó. Sem tua permissão, ninguém moverá mão ou pé em todo o Egito. E chamou José de Safanete-Faneque, e lhe deu por mulher a Senete, filha de Putifar, sacerdote de On. E José saiu para percorrer o Egito, e José saiu para trabalhar na terra do Egito. Tinha 30 anos quando se apresentou ao faraó, rei do Egito. Saindo de sua presença, viajou por todo o Egito. A terra produziu generosamente nos 7 anos de abundância. Durante esse tempo, acumulou alimentos nas cidades. Em cada uma pôs as colheitas dos campos da região. Em cada uma pôs as colheitas dos campos da região. Reuniu trigo em quantidade como a areia da praia, até que deixou de medi-lo, pois ultrapassava toda medida. Antes do 1º ano de fome, nasceram para José 2 filhos de Asenete, filha de Putifar, sacerdote de On. Ao primogênito chamou Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer meus trabalhos e a casa paterna. Chamou ao segundo de Efraim, dizendo: Deus me fez crescer na terra de minha aflição. Terminaram os 7 anos de abundância no Egito, e começaram os 7 anos de fome, conforme José havia anunciado. Houve fome em todas as regiões, e só no Egito havia pão. A fome chegou a todo o Egito, e o povo reclamava pão ao faraó. E o faraó dizia aos egípcios: Ide a José, e fazei o que ele vos disser. A carestia, a fome, a extrema pobreza, a insegurança alimentar, a inflação, a pobreza, a carestia cobriu todo o país. José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, enquanto a fome aumentava no Egito. Todo o mundo vinha ao Egito para comprar trigo de José, pois a fome se agravava em toda a terra. José do Egito é o arquétipo, é o modelo exemplar da história do Salvador da humanidade, da história de Jesus. A história de José é uma história de perdão. É uma providência divina através de José para que Canaã se salvasse da fome em todo o mundo da época de 3.600 anos atrás, do Egito do faraó Iquizo, há 3.600 anos atrás. O escravo hebreu que se tornou vice-rei na terra das suas aflições. Bíblia Sagrada, história exemplar, rica da nossa cultura ocidental, que é cultura judaico-cristã. Que Deus, através dessa literatura sadia, venha trabalhar nos nossos corações e que alcancemos compreensões para que alcancemos luz, perdão e amor, sempre em Deus. Deus nos abençoe cada vez mais, em nome de Jesus. Que alcancemos paz neste tempo de aflição e neste tempo de tribulação. Deus é amor, Deus é maior. Estabelecida está a paz de Cristo Jesus em nossos corações. Amém, amém e amém.